Hoje nós iremos fazer a nossa live sobre o simulado do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo que você estude e aprenda cada vez mais. Simulado é a melhor forma de estudar para concurso público, porque você, através do exercício do simulado, você vai refletindo sobre as leis e verificando as questões que são mais cobradas. Então, eu fiz um simulado com 15 questões, de acordo com alguns editais, para que a gente possa estudar e você já se preparando, como eu falei, para esses concursos. Também quero solicitar a todos para que se inscrevam no meu canal do YouTube, Carmen Lúcia de Souza Pinto, onde lá eu tenho vários vídeos. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou repassar a primeira questão. Então, analisem a questão, verifique, daí depois eu já logo dou a resposta. Cada questão, eu sempre falo no concurso público, a melhor coisa a você fazer quando vai estudar para participar de uma avaliação é você interpretar o que a questão está solicitando. Porque muitas vezes você lê rapidamente e não interpreta, né? Interpretar, eu sempre digo assim, conversar com a questão. Conversar fica muito melhor de ser falado, né? Converse com a questão, verifique o que está sendo solicitado. De acordo com o que está sendo solicitado, você vai encontrar a resposta. Porque muitas vezes você lê rapidamente, não interpreta e acaba errando questões que fazem a diferença. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, a adolescente é a pessoa que tem, questão A, até 11 anos de idade, B, até 20 anos completos, C, entre 12 e 18 anos de idade, D, entre 12 e 21 anos de idade. A questão, né, ela é uma questão fácil, mas que geralmente é cobrada nos concursos públicos. A idade da criança e do adolescente. Então vamos verificar, outro aspecto importante. A questão direciona ao estatuto, né? Então, segundo o estatuto, o que é adolescente? O que é essa pessoa que é chamada de adolescente segundo essa lei? Então, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a questão C. Então, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Um aspecto importante. Então, criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, é a pessoa até 12 anos incompletos. Muitas questões, às vezes, caem 12 anos, criança. 12 anos não é criança. 12 a 18 anos, entre 12 a 18 anos, é considerado adolescente, segundo a lei, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é um aspecto importante e muitas pessoas erram essa questão. Então, considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, a resposta dessa questão é a letra C, né? A letra C que nos diz que entre 12 e 18 anos de idade é considerado adolescente. Daí nós vamos para a questão 2. A questão 2, ela direciona ao artigo 56 do Estatuto. Geralmente, nos concursos públicos, eles dão o artigo e explicam o artigo, né? Daí solicitam na questão uma interpretação do artigo. Por isso que não devemos decorar os artigos. Nós devemos ler, sim, para conhecimento, né? Para que você possa interpretar e direcionar na resposta certa. Então, é bom sempre estar lendo o estatuto, né, a lei atualizada, certo? Então vamos verificar na questão 2. O artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que no caso de reiteradas faltas injustificadas do aluno ou no caso de evasão escolar, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental deverão comunicar o fato ao conselho. Qual conselho que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar o fato de faltas injustificadas do aluno ou evasão escolar, certo? Então, a resposta certa,
Vamos verificar. É a C, né? Ao Conselho Tutelar, certo? Porque a letra C, daí nós vamos verificar o artigo 56 do Estatuto. Então, aqui está explicando o artigo 56 do Estatuto. Então, nós vamos ver a questão e o artigo de acordo com a lei. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão a quem? Ao Conselho Tutelar, certo? Então, deve comunicar ao Conselho Tutelar quais casos, maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, são esses incisos, né, que vão direcionar o que deve ser comunicado. Quem? Comunica os dirigentes de estabelecimento. Comunica a quem? Ao Conselho Tutelar, certo? Questão 3. Na questão 3, vai direcionar ao artigo 3º do Estatuto. Então, de acordo com o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, isso já dizia na Constituição Federal, que tornou essa criança e adolescente um sujeito de direitos, certo? E aqui vai retomar no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. O que significa isso? Tem os seus direitos, mas nós temos que proteger, porque eles estão em fase de desenvolvimento. Então, essa proteção integral, eles têm os seus direitos, mas nós vamos protegê-los porque eles estão em fase de desenvolvimento. Esses são os princípios do Estatuto. Nós temos que entender os princípios para poder responder às questões. Assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar, em condições de liberdade e dignidade, o desenvolvimento. Qual o desenvolvimento que é direcionado ao aspecto de facultar em condições de liberdade e dignidade? O desenvolvimento. Qual o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente? A questão correta é a letra E, porque ela está de acordo com o artigo 3º do Estatuto, que diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Qual o desenvolvimento? Físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, verifique, todos esses aspectos direcionam ao desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, eles têm os seus direitos, mas nós temos que cuidar de todos esses aspectos do seu desenvolvimento. Então, o Estatuto ele não direciona apenas ao desenvolvimento físico, ele amplia ao pleno desenvolvimento, para que essa criança possa crescer e ser alguém que vai melhorar o mundo, a sociedade, porque vai ser verificado vários aspectos, né? Como foi falado ali, ó, físico, mental, moral, espiritual e social. A inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais, tal como prescrito no Estatuto. Refere-se qual direito? O direito que vai tratar da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então verifique, se nós queremos que essa criança, né, tenha essa inviolabilidade, essa integridade física, psíquica e moral, nós vamos preservar o que? A sua imagem, a sua identidade, a sua autonomia, os seus valores, ideias e crenças dos seus espaços e objetos pessoais. Qual que refere-se a esse direito? Né? O direito de ser respeitado, certo? Então, isso está, nós iremos verificar no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele remete ao artigo 17, ele diz o seguinte: o direito ao respeito. Então, esse é o direito
que direciona a essas atitudes. O direito ao respeito consiste o quê? Na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança, né? E do adolescente, né? Principalmente, abrangendo qual? A preservação da sua imagem, né? Da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, certo? Essa é a questão 4. A questão 5 ela é uma questão bem simples, né? Uma questão que direciona já a resposta. Quem já lê um pouquinho sobre o estatuto com certeza vai conseguir responder. Então vamos verificar a questão 5. As crianças e os adolescentes têm direito à educação que vise a sua qualificação para o trabalho, o seu pleno desenvolvimento e o exercício da, com certeza, cidadania. Porque se essa criança e adolescente são sujeitos de direito, nós temos que desenvolver, né, preocupar-se com seu pleno desenvolvimento e esse exercício da cidadania. Tá? E esse artigo está de acordo, essa questão está de acordo com o artigo 53, né, que fala sobre a educação. Então, a criança e adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Como nós falamos, nós temos que nos preocupar com o pleno desenvolvimento dessa criança sobre vários aspectos. Preparo para o exercício da cidadania. Então aqui está a resposta certa, né? E a qualificação para o trabalho, certo? Daí assegurando, né, os seus direitos. O direito da criança e do adolescente à liberdade é definido no título 2 dos direitos fundamentais e explicitado no capítulo 2º, em seu artigo 16 do Estatuto. Esse direito compreende, nós estamos falando do direito à liberdade, né? Como eu falei, sempre quando for verificar uma questão, a melhor coisa a fazer é interpretar a questão, é ler a questão para verificar o que está sendo solicitado, certo? Então, como a questão está falando do direito da criança e adolescente à liberdade, vamos direcionar o que esse direito compreende. Então, a questão ela está perguntando o seguinte: o que esse direito à liberdade, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, compreende? Letra A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, devendo para tanto ter precedência dos atendimentos dos serviços públicos. Essa questão, ela, né, às vezes as pessoas podem ficar em dúvida, mas verifique, o que está sendo solicitado é o direito à liberdade. Então, nós temos que verificar o que esse direito compreende. Integridade do corpo físico, psíquico e moral da criança e do adolescente, abrangendo tanto o complexo de Édipo quanto a vocação profissional, né? Aqui já nem se fala dessa resposta, né? Dignidade física e psíquica envolvendo altruísmo, preferências alimentares, identidade e valores financeiros. E a letra D. Direito de ir e vir, de expressar-se, brincar e divertir, de participar da vida familiar e comunitária. Então, o direito à liberdade compreende essas ações, né? Direito de ir e vir, de expressar-se, brincar e divertir-se, participar da vida comunitária e da vida familiar e comunitária. Antes disso, eu queria mostrar para vocês. Então, vamos verificar. Sempre quando você vai estudar uma lei, a melhor coisa a fazer é você pegar a lei atualizada, certo? Você pegando a lei atualizada, você vai tirando as dúvidas. Então, que vai nos direcionar o direito à liberdade, certo? Então, a melhor coisa a fazer é sempre pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e ir lá direto para você vendo cada artigo. O artigo 16, ele compreende os seguintes aspectos: de ir, vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, ele fala do direito à liberdade, né? Então, é esses aspectos que nós temos que verificar. Opinião, expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes, né? Como eu falei para vocês, tudo isso daqui está no slide aqui, né? Ó, artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O direito à liberdade nesse aspecto de opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se,
participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então observe que nessa questão que nós acabamos de ver, nessa questão 6, ele fala do direito da liberdade, né? Então a resposta certa é a letra D. A letra D, ela pegou os aspectos importantes do artigo, né? O direito de ir e vir, então corresponde à liberdade, de expressar-se, brincar e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, tudo isso corresponde ao direito à liberdade. Verifique, ó. Ir, vir, né? Brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, certo? Então, a questão correta, né, é a letra D. Não está compreendido nos termos do estatuto, né? Então, quando tem uma questão dessa, nós temos que direcionar. Não está compreendido nos termos do estatuto da criança e do adolescente, dentro do direito ao respeito à criança e do adolescente, a preservação. Então, está se falando do direito ao respeito, certo? No aspecto da preservação. O que nós devemos preservar do direito ao respeito? A autonomia, a imagem, dos recursos materiais, dos objetos pessoais, das ideias. Mas nós temos que ter em mente que a questão está dizendo não está compreendido, certo? Então, o que não está compreendido nessa questão? Os recursos materiais, certo? Vamos verificar lá o artigo. Então, o artigo 17 que nos dá essa resposta. Artigo 17, ó. O direito ao respeito, ele vai consistir na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação. O que nós devemos preservar nesse direito de respeito, né? Preocupando-se com a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. Nós temos que preservar a sua imagem, identidade, autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, certo? Então, de forma alguma, como foi falado na questão, né, que ele diz o seguinte, que não faz parte desse direito ao respeito, os recursos materiais, né? Não está compreendido dentro do direito ao respeito, os recursos materiais. Então, está compreendida a autonomia, imagem, objetos pessoais e ideias. Como eu falei, a melhor coisa para estudar é sempre ter o estatuto atualizado em mãos para que você faça a comparação. Porque existem no estatuto muitas alterações que são feitas né, todo ano. Então, para que você possa estudar sempre, se atualizar, a melhor coisa a fazer é pegar o estatuto, não só o estatuto, né, qualquer lei, sempre atualizado. Porque daí você verifica, faz a comparação nas alterações e consegue responder, certo? Então, a melhor coisa é sempre estar lendo e verificando. E outro aspecto, a gente verifica que as questões, né, dos concursos geralmente direcionam as questões, se é da área da educação, as questões geralmente são bem parecidas, elas não têm tantas alterações, por isso que estudar o simulado é a melhor coisa para você fazer esse exercício para que possa aprender mais, certo? Então, continuando as nossas questões, né? Vamos para a questão 8. A questão 8 é uma questão bem simples, né? Mas que deve saber, né? Ter o conhecimento para poder responder. Então, ela é bem extensa, mas ela dá uma resposta bem direta, né? Na formação do educador, nada é visto sobre a história da criança e do adolescente. A falta de uma visão histórica da realidade de criança e adolescente, entre outros fatores, dificulta a compreensão dos educadores com relação à cidadania de crianças e adolescentes. O Brasil deu um passo importante na conquista da cidadania infante-adolescente ao promulgar, em 13 de julho de 1990, a lei conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O Estatuto representou um novo paradigma com relação ao tratamento dispensado à infância e adolescente. Assinale a alternativa que indica qual é essa lei. É uma questão simples, mas é uma questão que você deve ter o conhecimento. Eu sempre falo nos cursos que eu ofereço, né, as pessoas que participam como meus alunos, a importância de conhecer o número da lei,
porque muitas vezes ao invés de estar escrito estatuto, está escrito no número da lei, a mesma coisa que LDB. Então a melhor coisa é saber que lei corresponde a essa do Estatuto da Criança e Adolescente, porque muitas vezes a questão está apenas com o número da lei. E se você desconhece, você acaba errando, não entendendo nem qual que é a questão. Então deve conhecer qual é o número dessa lei. Que lei que é essa? Que se fala do Estatuto da Criança e Adolescente. Então a resposta correta é a letra C, né? Lei 8.069/90. Então a lei do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi promulgada em 13 de janeiro de 1990, é a lei 8.069/90. Então a resposta certa é a questão C, né? Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Como eu falei, parece simples, mas aí de repente num concurso a pessoa acaba perdendo uma questão por desconhecer o número da lei. Então a melhor coisa é saber o número da lei para que possa responder corretamente, tá? Continuando. Também é uma questão que você vai mais, uma reflexão, né, da lei. Então, em uma discussão sobre os direitos da criança e do adolescente, previsto na Lei Federal 8.069, né, que acabamos de falar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma professora do 4º ano de uma escola municipal de Guarulhos, né, expressa assistente de gestão escolar sua indignação por ter uma criança portadora de deficiência em sua sala regular. Alega a professora que ela não tem condições de atender a todos os alunos e que essa criança lhe dá muito trabalho. A assistente explica à professora que com base no artigo 54 do Estatuto. Então, o que diz o artigo 54 do Estatuto? Letra A. Cabe às escolas municipais receber as crianças portadoras de deficiência, mesmo reconhecendo que pouca coisa pode ser feita em prol de seu desenvolvimento? Observe a questão. Como eu falei, a melhor coisa a fazer no concurso público é conversar. A melhor coisa a fazer no concurso público é conversar com a questão. É verificar o que está sendo solicitado e os princípios. Se o estatuto fala de proteção integral, se fala de direito à educação, essa resposta não condiz com os princípios do estatuto. É isso que nós temos que verificar. Observe. Cabe às escolas municipais receber as crianças portadoras de deficiência, mesmo reconhecendo que pouca coisa pode ser feita. De forma alguma, se é direito, não é pouca coisa, tem que ser ofertado o máximo possível para que essa criança desenvolva. Então, com certeza, essa questão ela é eliminada, né? Essa questão ela não corresponde aos princípios do estatuto. A questão não, desculpe, a resposta da letra A você já tira fora, porque ela não corresponde. É assim que nós temos que fazer. Nós entendermos os princípios da lei, nós vamos eliminando as respostas, né? Por exemplo, a resposta da letra A não condiz com o estatuto, então já está fora, certo? Letra B. Ela deve considerar a maioria dos alunos, pois eles não podem ser prejudicados. Nesse caso, fazer com que o aluno portador de deficiência adapte-se à rotina da aula. Então, de forma alguma, né, um aluno vai se adaptar à escola. A escola que tem que verificar as suas necessidades e atender o máximo possível para que ele possa melhorar e progredir. Então, verifique a resposta 2 também não condiz com o Estatuto da Criança e Adolescente. Ela deve planejar atividades simples para a criança portadora de deficiência com o propósito de mantê-la ocupada o maior tempo em sala de aula. Então, verifique, também não corresponde, né? Como é que nós vamos ter, como professores, com o objetivo de ocupar a criança o seu tempo em fazer atividades que não vão melhorar em nada, certo? Então, a letra C também não corresponde ao Estatuto da Criança e Adolescente o Direito à Educação. Letra D. É dever do Estado assegurar a quem? A criança ou adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a resposta correta está na letra D, aonde direciona o dever do Estado oferecer um atendimento especializado. Não a criança se adaptar, não, de forma alguma, é alguém especialista que vai poder atender essa criança para que ela desenvolva.
Por isso que eu disse para vocês, quando nós vamos estudar uma lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou mesmo a LDB, as outras leis nacionais brasileiras na área da educação, nós temos que saber os princípios dessa lei para poder entender e interpretar as questões. Então verifique, nós vamos eliminando, né, as respostas que não condizem com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a resposta correta é a letra D, né? Vamos só ver o que diz na letra E. Ela deve encaminhar a criança portadora de deficiência à classe especial, de forma alguma, né? Isso aqui não pode existir, diante de sua dificuldade em mantê-la na sala de aula regular. Então, o objetivo é assegurar atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa resposta da questão 9, ela condiz com o que está escrito no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que eu falei, pega o Estatuto e vai verificando de acordo com o artigo, né, que corresponde a essa resposta. Então, o artigo 54 do Estatuto ele diz o seguinte: é dever do Estado assegurar a criança ou adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Certo? Essa é a questão 9. Continuando. Então, questão 10. A questão 10, ela vai nos passar para o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, conforme o disposto no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Sendo assim, é correto afirmar que... Então, nós estamos falando do dever de quem? De todos. Fazer o quê? Velar pela dignidade dessa criança e do adolescente, certo? Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, terrorizante, vexatório, constrangedor. Então, o que é correto? Então, a questão está perguntando, o que é correto afirmar segundo o artigo 18? A pessoa encarregada da educação de crianças tem o direito de utilizar castigo físico, desde que não utilize muita força, a fim de evitar marcas e hematomas no corpo do menor? Observe o que está escrito na resposta. Então, não condiz com o que o Estatuto nos direciona. Se a pessoa é responsável em educar, mais do que nunca, ela tem a responsabilidade de cuidar principalmente dos direitos dessa criança e do adolescente. De forma alguma, ela vai fazer algo para punir. Quando for para punir, não corresponde ao Estatuto. Por isso que a questão está, essa resposta está errada, né? Por mais que ela seja encarregada da educação das crianças, ela não tem o direito, ninguém tem o direito de utilizar o castigo físico, tá? Letra B. A criança que utiliza a violência física com outra criança deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar por violar o direito seu igual. De forma alguma está correta essa resposta também, porque criança, como ela está em processo de desenvolvimento, muitas vezes ela vai ter atitudes que nós vamos ter que conversar, direcionar, né, encaminhar, mas de forma alguma ela vai violar, ela vai responder, né, por violar o direito do outro por ela ser criança, certo? Então a resposta essa resposta da letra B não corresponde. Letra C. A criança e o adolescente tem o direito de serem educados e cuidados, sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Então, a resposta correta é a letra C, porque ela tem o direito de ser educada, mas de forma alguma ela vai ser educada com castigos físicos, né? Ou algo que não vai melhorar o seu desenvolvimento, como diz a questão, né?
ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, por mais que justifique, eu estava fazendo para educar, para melhorar o castigo físico de tratamento cruel ou degradante, certo? Como forma de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, né? As outras respostas nós só vamos verificar para tirar a dúvida, né? Por que não está correta a letra D e nem a letra E? Porque cabe ao responsável pela educação de criança e adolescente a utilização de ameaças graves. Não precisa nem ler a questão inteira. Se está falando de ameaça, está falando de punir, como eu falei, não corresponde ao estatuto. Se está falando dessa forma, os princípios do estatuto são outros, essa resposta já é eliminada. É isso que nós temos que ter em mente quando vamos fazer o concurso. Por isso que eu digo para vocês, os meus alunos eu sempre falo no curso, gente, leia a questão, verifique quais são os princípios, certo? Do estatuto. Então, se na resposta não condiz com os princípios da lei, está errada. Então, essa letra D está errada porque ela está dizendo assim, utilização de ameaças graves. Então, não precisa nem ler o resto da questão. Aqui você já diz que essa resposta não está correta. Os pais têm direito de utilizar castigos físicos. Também outra coisa, né? Já eliminamos essa questão aqui, essa resposta, porque pais não têm direito, ninguém tem direito de educar usando castigo físico, certo? Então, a questão 10, né? Acabamos de falar, ela corresponde ao artigo 18 do Estatuto, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E o artigo 18A, que ele foi incluído pela Lei 13.010 de 2014, diz o seguinte: a criança e adolescente tem o direito, ela tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelo agente. Qualquer pessoa que está cuidando dessa criança ou adolescente não pode usar qualquer forma de punir essa criança. O objetivo principal é educar, certo? Tem que tomar algumas atitudes, sim, mas as atitudes que ele irá aprender, que ele irá melhorar como pessoa, tá? Então, essa é a questão 10. Gente, qualquer dúvida, vai escrevendo aí, vai entrando em contato, para que a gente possa sanar as dúvidas também, né? O objetivo é aprendizagem, tá? Aqui volta do artigo 54. O artigo 54 do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, estabelece que é dever do Estado. Eu já falei várias, né? Esse tempo eu fiz uma live também, eu sempre retomo. Temos que verificar de acordo com o que está escrito na lei. Artigo 54, é dever de quem? Do Estado. Tá? Assegurar a quem? A criança e adolescente. Vamos verificar a questão. Estabelece que é dever do Estado assegurar a criança e adolescente, entre outros. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade aos primeiros anos do ensino fundamental. Tá? Observe. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade dos primeiros anos do ensino fundamental. Não, né? Não é dever do Estado. Só isso, né? Muito pouco. Atendimento educacional especializado, aos portadores de deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino. Observe que uma palavrinha, né? Exclusivamente. A lei não diz que é exclusivo atender essas crianças com deficiências na rede regular de ensino. Diz a palavrinha preferencialmente. O atendimento tem que ser especializado. Até aí a questão está correta. Mas ali de uma palavrinha, né, que direciona a dizer que não está correto. Exclusivamente. Não é exclusivamente. O Estado tem o dever de atendimento educacional especializado, sim. Aos portadores de deficiência, sim. Mas não é exclusivamente. É preferencialmente. Tá? Então, nesses aspectos, por isso que eu disse que tem que interpretar a lei. Se nós colocarmos exclusivamente, não
o atendimento é especializado, mas preferencialmente que seja na rede regular de ensino. Se não for, vai ser instituições que possam atender essa criança, certo? Então, é esses aspectos, né, que a gente deve observar, principalmente num concurso público, porque às vezes a pessoa perde a questão por não prestar atenção. Então, preste atenção nessas palavrinhas-chave que fazem toda a diferença. C. Descer um pouquinho aqui. Atendimento em creches para crianças. Atendimento em creches para crianças de 0 a 2 anos de idade e em pré-escolas para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Também não corresponde, porque atendimento à educação infantil é de 0 a 5 anos de idade. Né? Então, não é foi dividido de forma errada ali na questão. De 0 a 2 anos de idade correspondente à creche, não. A creche é de 0 a 3 anos de idade, 4 e 5 para a escola. Então, também está errada essa resposta, não corresponde à questão. Então, atendimento, vamos retomar a questão. Estabelece que é dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Atendimento em creche para as crianças de 0 a 2 anos de idade, em pré-escola para crianças de 3 a 5 anos de idade? Não. Né? Letra D. Oferta de ensino noturno exclusivamente para os alunos que não tiveram acesso em idade própria. Também não, né? Essa palavra aqui acaba eliminando a resposta. E a resposta correta é o ensino fundamental, obrigatório, dever do Estado, né? Oferecer, assegurar a criança e adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso à idade própria. Essa resposta, da questão 11, ela corresponde ao artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, volta lá no Estatuto 54 da Criança e do Adolescente, que diz assim, ó, é dever do Estado assegurar quem? A criança e adolescente, o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Daí nós iremos verificar ó, o artigo 54. Pegue lá o estatuto e observe, porque tem mais alguns itens que é dever do Estado. Já aproveita para estudar, né? Melhor coisa sempre é pegar o estatuto e tirando as dúvidas e estudando. Porque daí quanto mais você estudar, melhor, né? Então, quando você retoma a lei, você vai assimilando e aprendendo. Então, verifique o que diz o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente, já verificamos, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria, certo? Daí os outros itens, mas como a questão só colocou sobre o ensino fundamental, então a resposta é a letra E, né? Mas verifique, como eu falei para vocês do atendimento, que é dever do Estado. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado a quem os portadores de deficiência preferencialmente, olha a palavra, preferencialmente da rede regular de ensino, certo? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares, material didático escolar, trabalho, transporte, alimentação, assistência e saúde. Então verifique, né? Essa questão 11, ela nos direciona, vamos voltar lá à questão 11 só para retomar. O que é dever do Estado, né? O artigo 54 estabelece que é dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Então, a resposta correta é a letra E. Certo? Opa! É a letra E, porque os aspectos nós acabamos de verificar. A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade aos primeiros anos, né? Não corresponde. Atendimento educacional especializado exclusivamente também não corresponde à resposta correta, o que vai corresponder à letra E.
É dever do Estado assegurar a criança e adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso à idade própria, certo? Essa é a questão 11. Qualquer dúvida é só perguntar, mas é sempre bom retomar o estatuto para tirar as dúvidas. Questão 12. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um ou é uma, porque a questão sempre faz você pensar sobre a resposta. É uma lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. É um decreto presidencial para a proteção de jovens aos jovens e às crianças. É uma resolução do Senado Nacional para auxiliar o Conselho Tutelar. É uma lei que se dirige a crianças e jovens até os 24 anos de idade. Ou é o conjunto de resoluções e decretos a fim de proteger as crianças dos crimes e violências. É uma questão simples, mas que pode ser cobrada num concurso, né? Então verifique, lá nas disposições preliminares vai explicar o que é essa lei, né? O que é esse Estatuto da Criança e Adolescente. Então a resposta correta é a letra A. É uma lei que dispõe sobre o que? A proteção integral de quem? Da criança e do adolescente. Essa resposta corresponde ao artigo 1º, né, das disposições preliminares. Quando você começa a ler o Estatuto, o artigo 1º vai nos direcionar o que se trata essa lei. Então, no artigo 1º do Estatuto, ele vai explicar. Ele vai dizer assim, ó, essa lei dispõe sobre o que? A proteção integral à criança e adolescente. Como eu falei, é uma questão simples, mas que se você não tiver esse conhecimento, acaba perdendo por pouca coisa. Então, nós temos que saber do que se trata essa lei, né? E no artigo 1º do Estatuto já explica o que se trata essa lei. Continuando, questão 13. A Lei 8.069, verifique que muitas vezes a questão poderia estar só a lei, tá? Então você tem que saber que a Lei 8.069/90 corresponde ao Estatuto da Criança e Adolescente, por isso que eu já falei em outra questão. Então é importante saber disso, é algo simples, mas que se você não sabe, acaba não respondendo a questão. Apesar que essa questão que nós estamos estudando, ela fala do número da lei e explica que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, a Lei 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, aponta dentre os deveres que competem ao Estado. Então, verifique. Nós iremos falar novamente qual que é o dever do Estado. Então, o Estatuto ele fala o dever do Estado, ele fala o dever dos pais, ele fala o dever da escola, dos dirigentes da escola. Então, ele direciona, porque ele fala também que é dever de todos, né? Da sociedade, da família, da sociedade, do poder público, né? Assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Então, observe que ele direciona essa responsabilidade. O que você deve fazer, Estado, certo? Então, é isso que nós temos que saber do Estatuto. Então, ele direciona o seguinte, né? Aponta entre os deveres que competem ao Estado. Nós já verificamos a resposta, esse artigo, mas vamos retomar, né? Então, observe. O que é dever do Estado? Informar ao Conselho Tutelar sobre a proposta pedagógica das escolas. Será que essa é uma ação, uma atitude, é um dever do Estado? Certo? Informar ao Conselho Tutelar sobre a proposta pedagógica da escola? Não, né? Não é dever do Estado fazer isso. E também, né, quem sabe da proposta pedagógica são os pais que devem saber dessa proposta pedagógica da escola, não o Conselho Tutelar. Então, essa resposta não corresponde à questão, porque a questão está pedindo os deveres que competem ao Estado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Matricular os filhos na rede regular de ensino. Matricular os filhos é um dever de quem? Dos pais. Os pais que têm o dever. Então, verifique, ele direciona aos pais, né? O Estado, de forma alguma, ele vai matricular. Quem deve, ele vai recensear.
Mas matricular os filhos, né, ou pupilos, é responsabilidade dos pais ou responsáveis. Então, a letra B também não corresponde à questão, né, de dever do Estado. Participar da definição das propostas educacionais também não é dever do Estado, né? Informar os elevados níveis de repetência, verifique informar os elevados níveis de repetência, também não é dever do Estado, é dever dos dirigentes dos estabelecimentos, né? Os gestores que devem informar os elevados níveis de repetência, não o Estado, certo? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso é dever do Estado, segundo o artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e adolescente acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Vamos verificar lá. Olha, aqui no artigo 54 ele fala todo o dever do Estado, certo? Então, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Então, de forma alguma, está matricular o filho, comunicar ao Conselho Tutelar sobre a proposta pedagógica. Então, isso daqui no artigo 54 que corresponde a responsabilidade do Estado, o dever do Estado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Por isso que nós temos que sempre retomar a lei. Questão 14. Gente, espero que esteja acompanhando e conseguindo estudar, né? Estou tentando verificar assim mais tranquilo para que vocês leiam a questão e reflitam de acordo com cada resposta. Por que ela não corresponde? Por que ela não é a resposta correta, certo? E como eu falei para vocês, quando vai fazer um concurso público, a melhor coisa a fazer é conversar com a questão, né? Eu brinco dessa forma, mas realmente é isso. Você tem que interpretar o que significa, o que é essa questão, o que ela corresponde, para que você possa responder corretamente, certo? Então, continuando. O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção. Nós já verificamos isso, né? É do artigo 1º, mas retomando. Dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente, parcial à criança e adolescente, integral à criança e parcial ao adolescente, parcial à criança e integral ao adolescente, integral à criança e facultativa ao adolescente. Se ela é uma lei, né, direcionada à criança e adolescente, claro que a proteção é integral aos dois, à criança e ao adolescente. Então, essa resposta corresponde ao artigo 1º do Estatuto. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Esse daqui, com certeza, essa resposta, com certeza, vocês irão ter aprendido hoje, né? Da proteção integral da criança e adolescente. Então, essa lei dispõe sobre isso. A lei fala sobre a proteção integral da criança e adolescente. Isso que nós temos que ter em mente, os princípios do Estatuto da Criança. E a última questão, questão 15. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e que é dever de quem? Da sociedade em geral assegurar a efetivação de tais direitos. Nesse sentido, segundo o Estatuto, caso a escola identifique ocorrências de maus tratos envolvendo seus alunos, de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar elevados níveis de repetência, elas deverão ser informadas ao Conselho Tutelar. Quem que deve informar ao Conselho Tutelar? É a assistente de gestão escolar? É a supervisora de ensino junto à escola? É pelo dirigente da escola? É pela professora do aluno?
ou pelo representante do conselho de escola. Essa questão também ela nos direciona ao artigo 56. E como eu falei agora há pouco para vocês, o estatuto ele direciona o dever de cada um. Qual que é o dever dos dirigentes? Qual que é o dever do Estado? Qual que é o dever dos pais? Certo? Então o estatuto ele vai dizer assim, vocês têm o dever de cuidar dessa criança e adolescente, mas vai também direcionar quais os deveres de cada um. E aqui nesse artigo que nós acabamos de verificar, no artigo 56, ele vai falar qual que é o dever dos dirigentes de escola. Então, quem que vai comunicar ao conselho tutelar é o dirigente da escola. Não é o professor, não é o responsável pelo conselho escolar, certo? Não é a supervisora, não. É o dirigente da escola. Claro que a supervisora, o professor vai comunicar ao dirigente da escola. Mas o dirigente da escola, através do meu ofício, que tem a responsabilidade é dele, de comunicar. Quem que está falando isso? A lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente direciona quem que é responsável, certo? Dá o dever, a responsabilidade. Porque senão ficaria muito aberto, né? Quem que anuncia? Ah, sou eu, é você? Não. Quem que ninguém acabava anunciando. Então ele direciona. Dever de quem? Dever dos dirigentes de escola. Vamos verificar o artigo 56. Então, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, né? Porque a lei do estatuto ele direciona o ensino fundamental, não foi alterada ainda para a obrigatoriedade da educação básica. Comunicarão a quem? Ao conselho tutelar. Que casos que comunica? Que casos que o dirigente da escola vai comunicar ao conselho tutelar? Então, ele tem o dever de comunicar. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, essa é a responsabilidade do dirigente da escola, da instituição escolar, certo? Em geral, eu passei algumas questões, mas sempre peguem simulados e vão estudando para que vocês possam aprender mais. O meu objetivo é repassar um pouquinho, né, nessa reflexão do conhecimento, da experiência que eu tenho, porque eu fui conselheira tutelar. Tem gente entrando aí. Que eu fui conselheira tutelar e compartilhar com vocês, para que a gente vá fazendo essa reflexão. Que possa ir estudando, ir ampliando, aproveitando esse tempo que estamos em casa, nos prevenindo, né, contra essa doença, para que a gente possa estudar e se preparar. Não para um concurso público, para todos os concursos públicos, oportunidades que tiverem para que vocês possam participar e ter êxito. Esse é o meu objetivo principal. Mas antes disso eu sempre peço, né, gente, deixa eu só retomar aqui. Vão lá no YouTube, não esqueçam do YouTube lá se inscrever no meu canal, porque se vocês se inscreverem no meu canal, eu poderei postar muito mais vídeos. E lá tem alguns vídeos aonde eu vou explicando, né, sobre as leis, então para você possa assistir e ir aprendendo. Agradeço de coração a confiança por estarem aqui, que bom, né? Então, fique em casa, que bom, Ana Paula, que se adorou o simulado. Agradeço. Ana Paula firme aí, né? Agradeço de coração a presença de vocês, tá? Beijo grande, se cuide, fique em casa, né? Cuide, aprenda, estude e vão se preparando. Tenha em mente isso, esse objetivo de preparação para os concursos públicos que acontece na vida aí, tá bom? Um abraço, um grande beijo no coração, Deus abençoe a todos, muito obrigada.